O ano passado inteiro eu sentia que estava um bocadinho a viver uma realidade e a forçar uma realidade que eu não queria e a arranjar tudo o que era possível para eu me sentir mais confortável nessa realidade em que eu já estava desconfortável. Eu estava num lugar, fisicamente até, que eu já não queria estar, eu estava com uma rotina que eu não gostava e eu tentava de tudo para fugir daquilo e para estar sempre a conhecer novos lugares, a conhecer novas pessoas, metia-me em tudo e mais alguma coisa, porque eu de certa maneira queria sentir-me viva. Eu tenho muito esta necessidade de me sentir viva e também de experienciar a novidade, o estímulo, mas eu estava claramente a fugir, ou seja, eu vivia um bocado a fugir e falava muito e pensava muito num vazio que eu sentia permanentemente e que eu tentava constantemente preencher. Enfim, eu estava num mindset, se calhar eu não notava isso na altura e provavelmente eu acho que temos um certo viés quando olhamos para o passado, mas agora que olho para trás é como se realmente algo não batesse muito certo. E houve um momento em que eu decidi não, é hora de eu me recolher um bocado, reconstruir uma vida, uma rotina, voltar a casa, voltar às minhas origens, digamos assim, voltar ao meu espaço em que eu sabia que me sentia, que era neutro para mim. Eu acho que quando nós estamos muito em extremos e quando nós estamos a sentir que estamos muito fora do nosso centro, é bom retirar só coisas. Ou seja, não é substituir, que era muito o que eu estava a tentar fazer. Eu estava a substituir uma dor por outra, estava constantemente nesse loop. E acho que é muito importante perceber, ok, eu se calhar só preciso de retirar, portanto eu só preciso de retirar todos aqueles estímulos e tudo aquilo que me está a atrapalhar no momento e ficar só comigo e com o desconforto que é estar comigo e com o desconforto que é ter as peças por arrumar e uma vida por construir, porque a verdade é que também tinha acabado o curso e estava super perdida e... enfim, tinha que me vender de alguma maneira, não é? Tinha de arranjar um trabalho e tinha de perceber exatamente... Não era aquilo que eu queria, porque eu estava num ponto em que é eu não posso me dar ao luxo de dizer o que eu quero, porque eu só quero alguma coisa. E, portanto, estava num modo muito qualquer coisa, por favor, quero arranjar qualquer coisa. E depois é que, a dada altura, eu estava tanto nesse hustle e estava tão ansiosa com isso e, enfim, nós bem sabemos o que é que isso é, não é? Acho que é uma experiência bastante partilhada, mas até houve uma altura em que eu tive que abrandar um bocadinho na minha procura de trabalho, digamos assim, e que tive só de aceitar, até fui fazer outras coisas, não é? Que eram mais precisas e estavam mais à mão de ajudar pessoas à minha volta, e acho que foi uma decisão ótima porque foi muito focar-me na minha bolha. Eu estava muito a precisar de me focar na minha bolha e deixar também de procurar tanto fora. Eu procurei fora, mas procurava fora, mas tinha que abrandar um bocadinho essa procura e foi isto foram para aí 6 meses em que eu tive só a reconstruir-me, a ler muitos livros, fiz muito journaling, comecei o ginásio e, portanto, fiz essa mudança na minha vida, portanto, fiz um conjunto de mudanças, hábitos mentais e focar-me em coisas que eu gosto e ter tempo para coisas que eu gosto. Eu acho que nessa fase, nesse tempo em que eu estive mais parada, eu reconstruí-me. Portanto, lá está, a nível de hábitos, a nível de pessoas com quem eu me relacionava, dos livros que eu lia, aquilo que eu consumia, a quantidade de tempo que eu passava online. Eu lembro-me que as pessoas falam super mal do mês de janeiro, mas para mim é um mês tão importante e decidi mesmo que ia estar um mês sem ir às redes sociais e estive, aquele clichê, mas acho que começar o ano, um mês inteiro sem ir às redes sociais me fez muito bem. Porque eu também tenho uma relação complicada com as redes sociais, no sentido em que adoro e odeio. Adoro aquilo que me permitem expressar e partilhar coisas e partilhar a beleza que eu vejo no mundo. Para mim isso é muito bom e manter o contacto com as pessoas que me são próximas e saber o que é que elas andam a fazer. E adoro isso, não é? Mas lá está, pode ser uma trap bastante grande, porque eu dava por mim, saía do Instagram completamente sugada
pelas mais diversas razões, e eu sentia que estava num momento em que eu precisava de zero opinião externa. Sabem quando vocês estão tão frágeis, estão tão sem saber de nada, então qualquer coisa, qualquer pista, qualquer ideia que vos diga, porquê que não fazes isto? Mas será que essa é a opção certa? Ou seja, estão tão vulneráveis a isso tudo que é mesmo importante só desativar. Eu precisei mesmo de desativar. Comecei a fazer alguns projetos, a pensar em alguns projetos, a fazer 1001 planos, a ter muitas ideias criativas, a tirar imensos cursos, a parar de procurar emprego. Simplesmente eu parei. E foi engraçado porque eu estava com 1001 planos. Eu tinha literalmente, um caderno assim, com estas 2 páginas, era tipo um calendário do ano e estava tipo janeiro, fevereiro, março e estava as coisas que eu ia fazer. Ok, lá para maio já devo ter alguma coisa ali, portanto já vou acabar o curso, aquele curso que eu estou a fazer. Só ia planear metade do ano, porque depois a outra metade também não sabemos o que é que vai acontecer. Mas o que é que acontece? Depois, em fevereiro, a vida troca um bocadinho as voltas, surgiu uma oportunidade para eu mudar de cidade, que era uma coisa que eu queria e sabia que eu não estava muito fixe onde eu estava. E fui, lá está, trabalhar para o Porto e finalmente ter contacto com o Porto numa base de rotina. O facto de eu estar lá e finalmente poder ter uma rotina lá mudou mesmo a minha vida, porque, olhem, no mês de março eu andei completamente, em honeymoon phase. Eu eu entrava no comboio. É como se, vocês sabem que queriam muito uma coisa, mas tinham-se esquecido que a queriam. Foi o que me aconteceu, lá está. E depois voltaram afinal era mesmo isto, sabem? Era mesmo isto. E eu não sei explicar o que eu sentia ao andar naquele comboio, da Aveiro para o Porto. É uma ligação tão grande, como se aquilo fosse, era exatamente isto, e é só isto, e é quase tipo uma resposta e uma pertença, porque naquele momento eu estava só maravilhada com a vida. Foi tão bonito e andava a refletir imenso sobre fogo. É preciso nós deixarmos de querer as coisas para darmos espaço para que elas aconteçam. E foi uma das maiores aprendizagens deste ano. Ou seja, as mudanças todas que aconteceram, que eu, queria controlar, mas depois saí totalmente do meu controle. E aí é que aconteceu. Portanto, isso foi tudo muito a nível do trabalho, também a nível de estilo de vida. Passados uns meses surgiu uma oportunidade para uma área que era aquilo que eu queria. E foi mesmo, aí é que me caiu mesmo a ficha. Porque é quando tu deixas de precisar que algo aconteça, que algo permita acontecer. Porque quando tu estás muito em necessidade, tu estás um bocadinho a sabotar as coisas de acontecerem e a limitar, porque nunca nada vai corresponder à tua ideia. Isso depois aconteceu e ao início estava tipo, espera, mas será que eu ainda quero isto? Será que... Mas rapidamente isso se esvaneceu. E fogo, é mesmo incrível como a vida acontece e pronto, fiquei muito grata realmente por todas essas mudanças e foi engraçado porque parte daquilo que eu queria para o ano e que eu tinha visualizado e manifestado, whatever, aconteceu, mas quando eu já tinha desistido que acontecesse e de uma forma super diferente, porque o meu foco às tantas e aquilo que eu estava a tentar controlar já era numa direção totalmente diferente, ou seja, eu estava-me a focar em áreas completamente diferentes dessa em que eu acabei por entrar. Todo este conjunto de mudanças externas, portanto, eu sinto que só aconteceram porque eu deixei de precisar que elas acontecessem. E então elas presentearam-me com todo um novo mundo que... Honestamente, eu às vezes questiono-me se, eu agora estou num momento em que eu, se me for sentar com um desconhecido num café e ele me perguntar o que é que tu fazes, como é que é a tua vida, onde é que tu moras, como é que é, quem és tu? Faz tudo super sentido. E eu falo mesmo com orgulho, sabem? Mesmo, olha, entusiasmo por falar.
Enquanto que há um ano atrás era a pergunta que eu mais evitava. E eu questiono-me um bocadinho, fogo, tipo, será que isto também não é só o ego a querer agarrar-se a uma narrativa que faça sentido e em querer ter algo externo para se identificar? E eu tenho plena noção que sim, que passa muito por isso. Mas também tenho uma plena noção que estas mudanças externas ativaram qualquer coisa interna em mim que eu penso, mesmo que eu não tivesse isto e mesmo que isto não fosse uma realidade para mim agora, eu encontrei um espaço tão acolhedor em mim, na minha companhia e na minha vida, que se calhar já estaria muito mais firme e muito mais forte para lidar com tudo o que acontecesse externamente. Portanto, tudo aquilo que não fosse de acordo com a minha expectativa, digamos assim. Houve uma mudança interna. Houve uma mudança interna em mim e, portanto, em consequência disso, houve uma mudança externa e, em consequência da mudança externa, houve uma mudança interna também muito grande. Houve, sem dúvida, muitas coisas que eu aprendi desde que essas coisas boas à minha volta aconteceram. Portanto, uma das coisas elas podiam acontecer na mesma e eu estar conformada, ou seja, ok, era muito bonito no início, era, como eu disse, honeymoon phase, quando as coisas, no momento primeiro em que as coisas mudaram e, portanto, que eu mudei de cidade e que a minha vida também mudou, a minha rotina. Mas eu ainda mantenho esse sentimento até hoje. E eu mantenho, e muitas vezes estou no comboio e tipo, ouço a mesma música que eu ouvia naquelas primeiras semanas, naqueles primeiros tempos, e sinto exatamente a mesma coisa e esse sentimento ainda é hoje presente. Portanto, eu poderia estar completamente conformada com isso, mas não estou. Eu vou e entro para a estação e saio da estação com o mesmo sentimento, distraída pelas coisas do dia-a-dia, pelas preocupações, mas quando eu dou espaço e quando eu tiro isso tudo de cena, está lá o sentimento. Eu nunca tinha sentido a pertença que eu senti ali, a pertença comigo, portanto, sem ter que ver com família estar lá, sem ter que ver com amigos estarem lá, comigo, eu nunca tinha sentido como sempre senti ali e como eu me sinto ainda lá. Outra das coisas foi sentir-me em casa quando estou sozinha. Aprendi a construir um espaço que é um refúgio e não uma coisa da qual quero fugir, porque eu nos últimos anos, eu não aguentava estar em casa e fazia tudo por ter rotinas fora de casa. E eu preciso de um dia bastante equilibrado entre estar em casa e estar fora mesmo, não consigo passar um dia inteiro em casa de todo, mas quando eu passo um dia fora, ou quando eu vou ao Porto e quando eu volto para casa ao final do dia, é uma paz tão grande e é um momento que eu finalmente me permito apreciar. Lidar melhor com o silêncio e com o vazio. Sempre que sinto que já está um bocadinho de estímulo a mais, que já está muita gente a falar comigo, ou que já estou muito preocupada com muitas tabs abertas na minha cabeça, eu preciso de parar. E parar mesmo. Tipo, parar sem música, parar sem distrações, sem fazer coisas que eu gosto, só vazio. O vazio foi das coisas que eu mais aprendi a lidar este ano, e o silêncio, e a precisar dele. Todas as respostas estão no silêncio. Todas as respostas. Porque é quando a intuição e é quando aquilo que tu queres ressurge, porque no barulho nós não conseguimos ouvir. E é muito engraçado porque... E eu acho que já disse esta frase num dos vídeos, mas o medo grita e a intuição sussurra. Ou seja, aquilo que a resposta e a decisão certa e aquilo que realmente a nossa alma pede para fazer, ela vai estar sempre lá a chatear, tipo uma mosquinha, sabem? Vai estar sempre lá, mas é algo muito soft, tipo, não vai ser algo gritante. O grito vai ser sempre o medo, a necessidade de aprovação, a necessidade de ser amado, portanto, coisas assim mais de carência, digamos assim. Coisas que estão em falta vão gritar, sim, mas as coisas que realmente nós gostamos e que nós queremos ir atrás apenas por gostarmos disso e por sentirmos afinidade e um grande chamamento por isso, essas coisas vão sussurrar sempre. E essas coisas só surgem no silêncio.
E o silêncio foi algo que eu aprendi a criar mesmo, ou seja, ir e dar caminhadas sem música, estar em contextos de, sei lá, estar nos transportes e estar a observar as pessoas que estão à minha volta e estar totalmente disponível para o que quer que aconteça, sem música, estar no ginásio e estar atenta, portanto, às interações que eu tenho com as pessoas e atenta ao que o meu corpo está a fazer, e foi mesmo importante lidar com o silêncio e aprender a gostar do silêncio e a pedir silêncio. Eu antes de transitar de uma coisa para a outra, sei lá, estou no dia, e antes de transitar de um projeto para outro, ou antes de começar a trabalhar, por exemplo, durante a tarde, eu preciso de uma tela preta. É como eu disse, esta metáfora tenho-a usado bastantes vezes, até com amigos, a dizer, não, espera, eu preciso de uma tela preta. Porque é aquele momento em que eu me sinto só, a vazio, eu ouço só o que é que está a acontecer, o mundo para, tipo, aqueles 5 minutos parece que passam super devagar porque tu estás muito consciente do tempo, e é exatamente essa paz que eu preciso para saber e para me orientar do que é que eu vou fazer a seguir, porque a verdade é que estamos sempre tipo a correr e não damos espaço para perceber aquilo que é prioritário, e é nesse silêncio que a prioridade também surge, o foco surge, tudo surge. E por falar em foco, eu adoro imensa coisa. Ainda bem, graças a Deus, eu sou muito apaixonada por muitas coisas diferentes. E ainda bem que assim é, mas eu preciso de escolher. Eu preciso de me focar. Eu preciso de começar uma coisa e comprometer-me a ela. Eu sou uma pessoa que eu adoro andar por aí e estar a experimentar várias coisas, e eu começo imensos projetos, tenho imensas ideias e até as faço, mas faço uma vez. Estão a ver? Não, acabo por não ter a consistência se calhar necessária numa coisa para ficar mesmo boa nisso, e portanto para chegar a um ponto em que realmente avancei com algo. Acho que é, Jane, nós podemos ter muitos sonhos, mas um sonho de cada vez, porque, ou dois, o que nós conseguimos gerir. Eu sei aquilo que eu quero e estou mais ciente e não sinto culpa, se calhar, por estar a fazer outras coisas, porque não estar a fazer outras coisas, porque no fundo eu sei que aquele é o meu objetivo principal e que as outras coisas são acessórias, digamos assim, são coisas tipo fixes e que eu gosto também de fazer, mas aquilo é aquilo que eu neste momento, que é que se eu fizesse me iria dar mais contentamento e me iria resolver mais problemas e me iria satisfazer mais. Como os meus hobbies são todos muito solitários e muito de eu estar sozinha e focada numa coisa, depois obviamente que uma pessoa começa a precisar de pessoas, e eu tento enquadrar as pessoas nas minhas rotinas, lá está, mas muitas vezes, como eu preciso desse tempo sozinha para desenvolver as coisas que eu quero, e também já passo muito tempo sozinha a trabalhar, parece que às vezes não sobra tempo, e há momentos em que temos que abdicar de umas coisas, whatever. Mas eu aprendi muito sobre foco e sobre priorização, e ainda estou a aprender e não sei por quanto tempo mais é que vou aprender até uma coisa estar estabilizada, mas acho que estou um bocadinho melhor em relação há uns tempos atrás, em que eu só queria fazer tudo. Bem, ligeiro problema técnico aqui pelo meio, já não sei o que é que estava a dizer, mas isto foi um bocadinho um desabafo / reflexão daquilo que foi o meu ano e daquilo que me trouxe. Para o ambiente externo mudar, é preciso o ambiente interno mudar. Para o ambiente interno mudar, também o externo facilita um bocadinho. Então, se nós pudermos viver e se nós pudermos fazer com que o nosso ambiente externo seja aquilo que nos faz mais sentido e aquilo que nos faz mais felizes, no fundo, ajuda muito. E, portanto, claro que quando nós estivermos iluminados e perfeitamente em paz com tudo, o ambiente externo não vai importar nada, mas até lá o ambiente externo importa e muito, as nossas condições de vida e aquilo que nós fazemos com as nossas condições de vida. E, portanto, é isso. É uma palavra de muita gratidão para com este ano, de tudo aquilo que ele me deu, de tudo aquilo que ele me possibilitou, e principalmente por me ter dado uma base tão sólida e um lugar e uma casa em mim, ter finalmente e sentir finalmente casa em mim. Com isso vieram muitas mudanças internas, coisas que eu acho que vou levar comigo durante muito tempo, e vou tirar também agora este mês para refletir e para perceber o que é que com isto que eu aprendi preciso de construir e me faz sentido construir. Convido-vos também a fazer
esta lista que eu também vou fazer, que é o que é que me importa. Quando se sentam convosco e quando permitem esse silêncio existir e as vossas vontades mais profundas, tipo, existir e nesta vida, o que é que vos importa mesmo? O que é que vos importa? E eu não digo para viverem só consoante isso e ignorarem tudo o resto de todo, e acho que é importante viver tudo aquilo que a vida nos tem para oferecer e aprender com isso, mas chega a um ponto em que temos um lugar para voltar, e esse lugar para voltar é aquilo que nos importa. E pronto, acho que este ano consegui construir um lugar muito bom para voltar. Quero, no entanto, e agora ando a sentir muito esse bichinho de ir para muito lugar, ir também para lugares diferentes e sair um bocadinho mais da minha bolha. Acho que também preciso disso e estou a voltar a uma fase, isto é tudo um ciclo, não é? Mas estou a voltar a uma fase em que se calhar preciso um bocadinho mais, mas o que isso me dá também, o sumo que isso me dá para depois, quando estiver na minha bolha, conseguir criar as coisas que eu quero e levar a cabo os meus projetos, também é super importante. E a vida é mesmo esse ciclo e basta nós estarmos sintonizados com as nossas necessidades do momento. Percebam mesmo aquilo que vos importa e aquilo que não vos importa assim tanto. E aquilo que gostam, se têm de permitir gostar mais, e aquilo que não gostam assim tanto, e se têm de permitir só não gostar disso e só não querer fazer isso. E está tudo bem. Foi um vídeo, se calhar, um bocadinho mais longo daquilo que costuma ser, meio com podcast, mas gosto sempre de fazer assim as coisas de forma meio espontânea. Nunca sei como acabar os vídeos, sinceramente. Isto é tipo um pain point para mim gigante. Mas, olha, acabo o vídeo com o som dos passarinhos, que acho que é um som bastante inspirador e bastante adequado com a vibe do vídeo. Portanto, beijinhos e muitos passarinhos.